Existe um momento específico em que o narcisista revela sua verdadeira natureza, e quando isso acontece, o pânico toma conta dele de uma forma que você jamais imaginou. Carl Jung, o renomado psiquiatra suíço que revolucionou nossa compreensão da psique humana, identificou padrões comportamentais que explicam exatamente por que essas pessoas entram em desespero quando você descobre o jogo psicológico que elas tanto se esforçam para esconder. Hoje você vai compreender não apenas como identificar essas manipulações sutis, mas também como reagir de forma a proteger sua própria sanidade mental e quebrar definitivamente as correntes invisíveis que podem estar controlando sua vida. Jung dedicou décadas estudando os complexos da personalidade humana e descobriu que por trás da máscara do narcisista existe um vazio tão profundo que precisa ser constantemente alimentado pela energia psíquica de outras pessoas. Quando você compreende esse mecanismo, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser a fonte de energia que alimenta o ego inflado dessa pessoa e se torna uma ameaça direta à estrutura psicológica que ela construiu para sobreviver. É nesse momento que o pânico surge, porque você acabou de descobrir o segredo mais bem guardado da mente narcisista. Prepare-se para uma jornada profunda pelos labirintos da psique humana, onde vamos desvendar os jogos psicológicos mais sofisticados que existem e como eles operam em sua vida cotidiana, muitas vezes de forma tão sutil que você nem percebe que está sendo manipulado. Jung nos ensinou que conhecer a sombra é o primeiro passo para a individuação. E hoje você vai aprender a reconhecer não apenas a sombra do narcisista, mas também como proteger sua própria luz interior desses vampiros emocionais que drenam sua energia vital. O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua perspectiva sobre relacionamentos, trabalho, família e até mesmo sobre você mesmo. Jung dizia que até tornarmos o inconsciente consciente, ele dirigirá nossa vida e o chamaremos de destino. Hoje, vamos tornar consciente o que estava oculto nas sombras da manipulação narcisista, e você nunca mais será a mesma pessoa depois dessa revelação. Esta não é apenas mais uma análise superficial sobre narcisismo. É uma imersão profunda na psicologia analítica junguiana, aplicada às dinâmicas mais tóxicas que podem existir entre seres humanos. Você vai descobrir por que o narcisista precisa tanto manter você na ignorância sobre seus jogos mentais e o que acontece quando essa ilusão finalmente se quebra. Prepare-se, porque a partir de agora você terá o poder de ver através da máscara e nunca mais ser enganado. Carl Jung revolucionou nossa compreensão da personalidade ao introduzir o conceito de persona, essa máscara psicológica que todos usamos para interagir com o mundo exterior. No caso do narcisista, essa persona não é apenas uma adaptação social saudável, mas sim uma construção elaborada e artificial que serve para esconder um vazio existencial profundo que Jung identificou como uma ferida primordial na estrutura do ego. A persona narcisista é construída meticulosamente para impressionar, seduzir e controlar, funcionando como uma fachada brilhante que esconde uma realidade psicológica muito mais sombria e desesperadora. O que torna a persona narcisista tão perigosa é sua capacidade de se adaptar camaleonicamente às necessidades emocionais de suas vítimas. Jung observou que os narcisistas possuem uma habilidade quase sobrenatural de ler as carências emocionais das pessoas ao seu redor e moldar sua persona de acordo com essas necessidades não atendidas. Eles se tornam exatamente aquilo que você mais precisa no momento, oferecendo uma versão idealizada de amor, compreensão ou validação que parece quase divina em sua perfeição. Essa capacidade de espelhamento emocional não é acidental, mas sim resultado de uma adaptação psicológica desenvolvida na infância
para sobreviver em um ambiente onde o amor verdadeiro era condicional ou inexistente. Jung compreendeu que por trás dessa habilidade manipulativa existe uma criança ferida, que aprendeu que sua existência só tinha valor quando conseguia satisfazer as expectativas dos outros. O problema é que essa criança ferida cresceu e se tornou um adulto que agora inverte os papéis, exigindo que todos ao seu redor satisfaçam suas expectativas irreais. A persona narcisista opera através do que Jung chamou de projeção, um mecanismo inconsciente onde a pessoa atribui aos outros aquilo que não consegue reconhecer em si mesma. O narcisista projeta sua própria grandiosidade nas pessoas que considera dignas de sua atenção, criando uma dinâmica onde você se sente especial e escolhido por alguém aparentemente extraordinário. Essa projeção inicial serve como isca emocional, criando um vínculo traumático que será explorado posteriormente através de ciclos de idealização e desvalorização. O que Jung descobriu sobre a estrutura narcisista é que ela depende fundamentalmente da energia psíquica externa para manter sua coesão interna. Diferentemente de uma personalidade saudável, que gera sua própria energia através de conexões autênticas consigo mesma e com o mundo, a personalidade narcisista é como um buraco negro emocional, que precisa constantemente sugar a energia vital de outras pessoas para evitar o colapso de sua estrutura artificial. Essa dependência energética explica por que os narcisistas são tão hábeis em criar vínculos emocionais intensos muito rapidamente. Eles precisam estabelecer essa conexão parasitária o mais rápido possível para garantir um fornecimento constante de admiração, validação e energia emocional. Jung percebeu que essa urgência revela a fragilidade fundamental da estrutura narcisista. Sem a energia externa, ela simplesmente não consegue se sustentar. A persona narcisista também utiliza o que Jung identificou como inflação do ego, um estado psicológico onde a pessoa se identifica com aspectos grandiosos do inconsciente coletivo, acreditando possuir qualidades divinas ou superiores. Essa inflação serve como uma defesa contra sentimentos profundos de inadequação e vergonha, criando uma personalidade bipolar que oscila entre extremos de grandiosidade e desvalorização, dependendo da disponibilidade de fornecimento narcisista externo. O aspecto mais insidioso da persona narcisista é sua capacidade de fazer você questionar sua própria realidade. Jung estudou extensivamente o fenômeno da participação mística, onde as fronteiras entre o eu e o outro se tornam confusas. O narcisista explora essa confusão natural dos relacionamentos íntimos para implantar sua versão distorcida da realidade em sua mente, fazendo você duvidar de suas próprias percepções e memórias. Essa manipulação da realidade não é um ato consciente e malicioso, mas sim uma consequência natural da estrutura psicológica narcisista. Jung compreendeu que o narcisista genuinamente acredita em sua versão distorcida dos fatos, porque sua psique é incapaz de processar informações que contradigam sua autoimagem grandiosa. Eles não estão mentindo deliberadamente, estão vivendo em uma realidade alternativa, construída para proteger seu ego ferido. A verdadeira tragédia da persona narcisista, segundo Jung, é que ela impede qualquer possibilidade de crescimento psicológico genuíno. Enquanto uma pessoa saudável usa sua persona como uma ferramenta flexível de interação social, mantendo contato com sua autenticidade interior, o narcisista se torna completamente identificado com sua máscara, perdendo qualquer conexão com seu verdadeiro self. Essa identificação total com a persona cria uma existência vazia e desesperada, onde a pessoa vive constantemente com medo de que sua verdadeira natureza seja descoberta. A sombra, conceito central na psicologia de Jung,
representa todos os aspectos da personalidade que foram reprimidos ou negados pela consciência. No narcisista, a sombra assume proporções monstruosas porque contém não apenas traços individuais indesejados, mas uma quantidade massiva de shame, inadequação e terror existencial que foram banidos da consciência para manter a ilusão de grandiosidade. Essa sombra reprimida não desaparece. Ela se manifesta através de jogos psicológicos sofisticados que permitem ao narcisista expressar sua destrutividade sem assumir responsabilidade por ela. O primeiro jogo psicológico que Jung identificou na dinâmica narcisista é a triangulação. Uma estratégia onde o narcisista introduz terceiras pessoas na relação para criar ciúme, competição e insegurança. Esse jogo não é apenas sobre controle, mas sobre alimentar o ego narcisista através do conflito emocional que gera. Quando você compete pela atenção do narcisista, está literalmente alimentando sua necessidade de se sentir valioso e desejado, confirmando sua fantasia grandiosa de ser irresistível e especial. A triangulação opera através do que Jung chamou de complexos autônomos, fragmentos da psique que agem independentemente da vontade consciente. O narcisista desenvolve um complexo de poder que compulsivamente o leva a criar hierarquias onde ele está sempre no topo, manipulando as emoções de múltiplas pessoas simultaneamente. Esse jogo psicológico é viciante para o narcisista porque fornece uma sensação temporária de controle sobre seu próprio caos interno. Outro jogo fundamental é o gaslighting, termo que Jung não utilizou especificamente, mas que ele compreendeu como uma forma de projeção da confusão interna do narcisista sobre sua vítima. Quando o narcisista distorce sistematicamente sua percepção da realidade, ele está inconscientemente tentando fazer você experimentar a mesma confusão e incerteza que ele sente constantemente em relação à sua própria identidade. É uma tentativa desesperada de não se sentir sozinho em seu caos psicológico. O ciclo de idealização e desvalorização representa outro jogo psicológico crucial que Jung explicou através de sua teoria dos opostos. O narcisista não consegue integrar aspectos contraditórios da experiência humana. Então, ele divide as pessoas em categorias extremas, divinas ou diabólicas, perfeitas ou desprezíveis. Essa divisão não é uma escolha consciente, mas uma consequência da estrutura psicológica imatura que não desenvolveu a capacidade de tolerar ambiguidade ou complexidade emocional. Durante a fase de idealização, o narcisista projeta todas as suas fantasias de perfeição sobre você, criando uma dinâmica onde você se torna responsável por carregar a parte boa de sua psique fragmentada. Essa responsabilidade é impossível de sustentar porque você está tentando ser a solução para problemas psicológicos que existem há décadas na mente do narcisista. Quando inevitavelmente você falha em manter essa perfeição impossível, o narcisista entra na fase de desvalorização, projetando agora toda a sua sombra reprimida sobre você. Jung descobriu que essa alternância entre extremos serve a múltiplas funções psicológicas para o narcisista. Primeiro, ela evita que ele tenha que confrontar sua própria ambivalência e complexidade emocional. Segundo, ela cria um vício emocional em suas vítimas, que se tornam dependentes dos momentos de idealização para escapar da dor da desvalorização. Terceiro, ela permite que o narcisista mantenha uma sensação de superioridade moral, sempre culpando os outros por seus problemas relacionais. O silent treatment, ou tratamento silencioso, é outro jogo psicológico que Jung entenderia como uma manifestação da frieza emocional característica do narcisista. Essa estratégia não é apenas sobre punição, mas sobre criar um vácuo emocional que força você a perseguir o narcisista, invertendo os papéis de poder.
Quando você implora por atenção e comunicação, está alimentando a necessidade narcisista de se sentir indispensável e poderoso. Jung percebia que por trás dessa frieza calculada existe um terror profundo de intimidade genuína. O narcisista usa o silêncio como uma barreira protetiva contra a possibilidade de ser verdadeiramente conhecido e potencialmente rejeitado por sua autenticidade. É mais seguro controlar a distância emocional através do silent treatment do que arriscar a vulnerabilidade real que os relacionamentos saudáveis exigem. O love bombing, ou bombardeio amoroso, representa talvez o jogo mais sofisticado do arsenal narcisista. Jung compreenderia essa estratégia como uma tentativa de fusão simbiótica, onde o narcisista tenta literalmente se fundir com sua vítima para preencher seu vazio interior. Essa intensidade inicial não é amor genuíno, mas uma forma de vampirismo emocional onde o narcisista suga toda a energia, identidade e autonomia de sua vítima. A natureza compulsiva do love bombing revela a desesperança por trás da persona narcisista. Jung observou que quando alguém precisa controlar obsessivamente os outros, está revelando sua própria falta de controle interno. O bombardeio amoroso é uma tentativa desesperada de criar uma fonte confiável de fornecimento narcisista antes que a vítima tenha tempo de ver através da máscara. É um investimento estratégico em futuro controle emocional, disfarçado de generosidade e paixão. Jung identificou que a energia psíquica, ou libido, como ele a chamava, é a força vital que impulsiona todos os processos mentais e emocionais. No narcisista, esse sistema energético está fundamentalmente corrompido, porque ele perdeu a capacidade de gerar energia a partir de conexões autênticas consigo mesmo e com o mundo. Em vez disso, desenvolveu um sistema parasitário onde sua sobrevivência psicológica depende completamente de extrair energia vital de outras pessoas através do que chamamos de fornecimento narcisista. O fornecimento narcisista não é simplesmente admiração ou atenção, mas sim uma transferência complexa de energia psíquica, onde a vítima, inconscientemente, entrega sua força vital para sustentar a estrutura artificial do ego narcisista. Jung compreendeu que essa dinâmica cria uma espécie de vício psicológico bilateral. O narcisista se torna dependente dessa energia externa, enquanto a vítima se torna viciada nos momentos de validação que recebe em troca de sua energia. Essa dependência energética explica por que os narcisistas são tão hábeis em identificar pessoas empáticas, sensíveis e generosas. Jung observou que certas personalidades naturalmente irradiam mais energia psíquica do que outras, e os narcisistas desenvolveram uma capacidade quase predatória de localizar essas fontes ricas de energia. Eles são atraídos para pessoas que brilham com autenticidade, criatividade e vitalidade, porque essas qualidades representam exatamente aquilo que eles perderam em sua própria estrutura psicológica. O processo de extração de energia narcisista é incrivelmente sofisticado e opera através de múltiplas camadas de manipulação psicológica. Na superfície, pode parecer que o narcisista está oferecendo algo valioso em troca da sua energia: amor, proteção, oportunidades ou status social. No entanto, Jung compreendeu que essa aparente reciprocidade é uma ilusão cuidadosamente construída para mascarar uma dinâmica fundamentalmente exploratória. A primeira fase da extração energética é o mapeamento emocional, onde o narcisista estuda meticulosamente suas necessidades emocionais não atendidas, seus medos, seus sonhos e suas vulnerabilidades. Essa fase pode durar semanas ou meses, durante os quais o narcisista se apresenta como o ouvinte mais empático e compreensivo que você já encontrou.
Jung reconheceria esse comportamento como uma forma de participação mística maliciosa, onde o narcisista temporariamente se funde com sua energia para melhor compreender como controlá-la. Uma vez que o mapeamento está completo, o narcisista inicia a fase de vínculo traumático, criando uma montanha-russa emocional onde momentos de êxtase são seguidos por períodos de retirada e frieza. Jung entendia que trauma e intensidade emocional criam conexões psíquicas profundas, porque ativam os complexos mais primitivos da psique. O narcisista explora esse conhecimento para criar uma dependência emocional, onde você começa a associar sua própria estabilidade emocional com a presença e a aprovação dele. O aspecto mais insidioso do fornecimento narcisista é que ele é projetado para ser intermitente e imprevisível. Jung estudou o poder do reforço variável na formação de padrões comportamentais compulsivos, quando você nunca sabe quando receberá validação ou quando será criticado. Seu sistema nervoso entra em um estado de hipervigilância constante, criando uma adicção bioquímica ao drama e à intensidade emocional. Essa adicção ao drama não é um defeito de caráter, mas uma resposta natural do cérebro a um ambiente emocionalmente instável. Jung compreendeu que quando somos privados de segurança emocional consistente, começamos a confundir intensidade com intimidade, caos com paixão e drama com amor. O narcisista explora essa confusão para manter você emocionalmente investido em uma dinâmica que está sistematicamente drenando sua energia vital. O fornecimento narcisista também opera através da inversão de realidade, onde o narcisista gradualmente convence você de que seus problemas emocionais são responsabilidade sua. Jung observou que quando alguém está constantemente questionando sua própria percepção da realidade, sua energia psíquica fica fragmentada entre tentar compreender o que está acontecendo e tentar manter alguma estabilidade interna. Essa fragmentação energética torna você ainda mais dependente da validação externa para se sentir real e centrado. A extração de energia narcisista é particularmente eficaz porque explora a tendência natural dos seres humanos empáticos de assumir responsabilidade pelos problemas emocionais dos outros. Jung identificou isso como uma forma corrompida do instinto de cuidado, onde sua generosidade natural é sistematicamente redirecionada para sustentar uma estrutura psicológica que nunca pode ser verdadeiramente satisfeita. É como tentar encher um balde furado. Não importa quanta energia você despeje, nunca será suficiente. Existe um momento específico e transformador na dinâmica com um narcisista, onde algo fundamental muda na consciência da vítima. Jung chamaria isso de momento de emergência da sombra, onde aspectos reprimidos da realidade finalmente se tornam conscientes, destruindo as ilusões que mantinham a relação funcionando. Esse despertar não acontece de forma gradual, mas como um insight súbito e avassalador, onde todas as peças do quebra-cabeça se encaixam simultaneamente, revelando a verdadeira natureza da manipulação que estava operando. O despertar psicológico geralmente é disparado por uma discrepância tão gritante entre a realidade e a narrativa do narcisista que mesmo a mente mais condicionada não consegue mais ignorar ou racionalizar. Pode ser uma mentira descarada demais para ser explicada, uma crueldade gratuita demais para ser justificada, ou simplesmente o acúmulo de pequenas inconsistências que finalmente atinge uma massa crítica. Jung compreendeu que a psique humana possui um impulso natural em direção à verdade e à integridade, e quando esse impulso finalmente supera os mecanismos de negação, o despertar é inevitável e irreversível. Quando você desperta para a realidade da manipulação narcisista, algo extraordinário acontece em sua energia psíquica. Jung
Observou que a consciência genuína libera tremendas quantidades de energia que estavam anteriormente presas em conflitos internos e confusão. Essa liberação energética não apenas restaura sua vitalidade natural, mas também cria uma clareza mental que torna impossível voltar às antigas dinâmicas de manipulação e controle. O narcisista possui uma sensibilidade quase supernatural para mudanças na energia de suas fontes de fornecimento. Jung entendia que pessoas que dependem de energia externa desenvolvem uma capacidade aguçada de monitorar qualquer alteração na disponibilidade dessa energia. Quando você desperta para a manipulação, sua energia psíquica automaticamente se retrai e se recolhe para você mesmo, cortando o fluxo que alimentava a estrutura narcisista. É nesse momento que o pânico narcisista se instala. O pânico narcisista não é apenas medo de perder uma fonte de fornecimento, mas um terror existencial profundo relacionado ao colapso iminente de toda a estrutura artificial da personalidade. Jung compreendeu que quando o narcisista perde acesso à energia externa que sustenta seu ego inflado, ele enfrenta um vazio interior tão aterrorizante que ameaça desintegrar sua identidade construída. É literalmente uma questão de sobrevivência psicológica para eles. Essa sensação de pânico dispara no narcisista o que Jung identificaria como um complexo de compensação, onde comportamentos extremos emergem para tentar restaurar o equilíbrio psicológico perdido. Você pode observar uma escalada dramática nas táticas de manipulação. Love bombing intensificado, ameaças, chantagem emocional, tentativas de fazer você sentir culpa ou até mesmo promessas de mudança que nunca se materializam. Essas estratégias desesperadas revelam o terror genuíno que o narcisista sente quando confronta a possibilidade de ser abandonado. A intensidade do pânico narcisista é proporcional ao grau de dependência que eles desenvolveram em relação à sua energia específica. Jung observou que quando alguém investe toda a sua identidade em controlar outros, a perda desse controle representa uma ameaça à sua própria existência. O narcisista não está apenas perdendo uma pessoa, está perdendo uma parte fundamental de si mesmo que havia sido projetada sobre você. Durante o pânico, o narcisista pode revelar aspectos de sua verdadeira personalidade que normalmente permanecem ocultos por trás da persona cuidadosamente construída. Você pode ver explosões de raiva incontrolável, manipulações cruéis, ou até mesmo momentos de vulnerabilidade patética que mostram a criança ferida por trás da máscara grandiosa. Jung compreendeu que esses momentos de descompensação psicológica oferecem vislumbres raros da verdadeira tragédia interior do narcisista. O aspecto mais revelador do pânico narcisista é como ele expõe a natureza fundamentalmente parasitária da estrutura de personalidade narcisista. Quando você remove sua energia da equação, toda a fachada de superioridade e autossuficiência desmorona, revelando uma dependência desesperada que é o oposto completo da imagem que eles projetam. Jung observaria que essa dependência não é escolha, mas uma consequência trágica de um desenvolvimento psicológico que falhou em estabelecer uma base sólida de autoestima genuína. A compreensão do pânico narcisista também oferece insights profundos sobre a natureza da saúde psicológica. Jung enfatizava que uma personalidade verdadeiramente madura é caracterizada pela autonomia emocional e pela capacidade de gerar energia psíquica a partir de conexões autênticas consigo mesmo e com o mundo. Quando você testemunha o desespero do narcisista diante da perda de controle, está vendo o contraste entre dependência patológica e independência saudável. O pânico narcisista também confirma algo fundamental sobre sua própria jornada de despertar. Ele valida que sua percepção da manipulação era real
e que sua decisão de se proteger é não apenas apropriada, mas necessária para sua sobrevivência psicológica. Jung compreendeu que a validação externa da realidade interna é crucial para o processo de individuação, especialmente quando alguém foi sistematicamente ensinado a duvidar de suas próprias percepções. O momento em que você finalmente se liberta das correntes invisíveis da manipulação narcisista marca o início de um processo que Jung considerava sagrado: a individuação. Essa jornada de autodescobrimento e integração psicológica representa muito mais do que simplesmente escapar de um relacionamento tóxico. É uma oportunidade de ouro para recuperar aspectos autênticos de sua personalidade que foram suprimidos, distorcidos ou perdidos durante o período de manipulação. Jung compreendeu que as experiências mais desafiadoras frequentemente servem como catalisadores para o crescimento psicológico mais profundo. A primeira fase da liberação envolve o que Jung chamaria de recolhimento da projeção, onde você gradualmente recupera todas as partes de sua energia psíquica que haviam sido investidas na dinâmica narcisista. Esse processo pode ser simultaneamente libertador e aterrorizante, porque você está recuperando não apenas sua energia, mas também sua responsabilidade completa por sua própria felicidade, direção de vida e bem-estar emocional. Muitas pessoas descobrem que haviam inconscientemente terceirizado aspectos fundamentais de sua identidade para o narcisista. Durante esse período de recuperação energética, é comum experimentar o que Jung descreveria como uma inflação temporária do ego, onde você se sente extraordinariamente poderoso, claro e capaz. Essa fase é natural e necessária porque representa sua psique recalibrando-se para operar a partir de seu próprio centro de poder interno, em vez de depender da aprovação ou desaprovação externa. No entanto, Jung aconselharia cautela para não se identificar permanentemente com essa sensação de poder, pois a verdadeira individuação requer humildade e consciência das próprias limitações. A liberdade da manipulação narcisista também oferece uma oportunidade única de examinar e curar as feridas psicológicas que tornaram você vulnerável a essa dinâmica em primeiro lugar. Jung observou que frequentemente atraímos experiências que espelham nossos conflitos internos não resolvidos. A experiência com o narcisista, por mais dolorosa que tenha sido, pode ter revelado áreas onde você precisava desenvolver limites mais saudáveis, maior autoestima ou uma conexão mais forte com sua própria intuição. O processo de cura envolve não apenas compreender intelectualmente o que aconteceu, mas também integrar emocionalmente as lições da experiência. Jung enfatizava que verdadeira transformação psicológica acontece quando conseguimos encontrar significado e propósito mesmo nas experiências mais difíceis. Isso não significa romantizar o abuso ou desculpar o comportamento do narcisista, mas sim extrair sabedoria e força de sua jornada através das trevas. Uma das descobertas mais libertadoras desse processo é a compreensão de que você possui dentro de si tudo o que precisa para criar uma vida plena e significativa. Jung acreditava que cada pessoa carrega em si um potencial único que pode ser desenvolvido através da consciência e esforço direcionado. A experiência com o narcisista, paradoxalmente, pode ter forçado você a descobrir reservas de força, intuição e resiliência que talvez nunca soubesse que possuía. A individuação pós-narcisista também envolve desenvolver o que Jung chamava de função transcendente, a capacidade de integrar aspectos opostos da experiência humana em uma síntese superior. Você aprende a equilibrar confiança com discernimento, abertura com proteção, generosidade com limites saudáveis.
Essa capacidade de navegar complexidades emocionais sem cair em extremos representa uma forma madura de sabedoria que só pode ser desenvolvida através da experiência vivida. A transformação mais profunda que emerge desse processo é uma mudança fundamental na qualidade de seus relacionamentos futuros. Jung observou que quando alguém desenvolve uma relação saudável consigo mesmo, naturalmente atrai conexões mais autênticas e mutuamente nutritivas. Você descobrirá que sua tolerância para drama, manipulação e superficialidade diminui drasticamente, enquanto sua capacidade de reconhecer e valorizar a autenticidade genuína se expande exponencialmente. Essa nova capacidade de discernimento não é baseada em cinismo ou desconfiança, mas em uma compreensão profunda da diferença entre conexão genuína e manipulação sofisticada. Jung diria que você desenvolveu o que ele chamava de olho interior, uma forma de percepção que penetra através das máscaras sociais e percebe a verdadeira essência das pessoas e situações. Essa habilidade se torna uma proteção natural contra futuras tentativas de manipulação. O aspecto mais profundo da individuação pós-narcisista é a compreensão de que sua experiência com a manipulação não foi um desvio de seu caminho de vida, mas uma parte integral de sua jornada de despertar. Jung acreditava que a psique possui uma inteligência superior que orquestra experiências específicas para promover crescimento e evolução. Vista dessa perspectiva, até mesmo a dor da manipulação narcisista pode ser compreendida como um professor severo, mas necessário, no currículo de sua evolução psicológica. Finalmente, a verdadeira liberdade emerge quando você compreende que nunca mais precisará depender da aprovação externa para validar sua própria realidade. Jung via essa autonomia psicológica como o objetivo máximo do desenvolvimento humano. A capacidade de confiar em sua própria percepção, valorizar seu próprio julgamento e criar significado a partir de sua própria experiência autêntica. Essa liberdade interior é a maior proteção possível contra qualquer forma de manipulação futura. Chegamos ao final de uma jornada que transformou para sempre sua compreensão sobre os mecanismos mais sutis da manipulação psicológica e, mais importante ainda, sobre seu próprio poder de se libertar definitivamente dessas correntes invisíveis. Carl Jung nos ensinou que o conhecimento verdadeiro não é apenas intelectual, mas transformador. E o que você descobriu hoje tem o poder de mudar não apenas como você percebe os narcisistas, mas como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. A consciência que você desenvolveu é como uma luz que, uma vez acesa, nunca mais pode ser apagada, iluminando para sempre os cantos sombrios onde a manipulação costuma se esconder. O pânico que o narcisista experimenta quando você desperta para seus jogos psicológicos não é apenas medo de perder controle sobre você, mas o terror existencial de confrontar sua própria vacuidade interior. Jung nos mostrou que quando compreendemos profundamente os mecanismos da psique humana, desenvolvemos uma compaixão paradoxal, até mesmo por aqueles que nos feriram. Não porque devemos tolerar seu comportamento, mas porque compreendemos a tragédia profunda que existe por trás da máscara narcisista. Essa compreensão não nos torna vulneráveis novamente, mas nos liberta do ressentimento que poderia envenenar nossa própria alma. Sua jornada de despertar e libertação representa muito mais do que escapar de uma situação tóxica. É um renascimento psicológico, onde você recupera sua autenticidade, sua intuição e sua capacidade de criar relacionamentos baseados em reciprocidade genuína e amor verdadeiro. Jung acreditava que cada pessoa que completa esse processo de individuação torna-se um farol de consciência que inspira outros a despertar para sua própria verdade. Você não apenas se salvou,
tornou-se parte da solução para um dos problemas mais graves de nossa sociedade contemporânea. O conhecimento que você carrega agora é simultaneamente um presente e uma responsabilidade. Um presente porque oferece proteção permanente contra manipulação futura e abertura para relacionamentos mais profundos e autênticos. Uma responsabilidade porque aqueles que despertaram têm o potencial de ajudar outros que ainda estão presos nas teias da manipulação narcisista. Jung nos lembrava que a individuação não é um processo egoísta, mas uma contribuição para a evolução coletiva da consciência humana. Lembre-se sempre de que sua experiência, por mais dolorosa que tenha sido, forjou em você uma sabedoria que não pode ser adquirida através de livros ou teorias, mas apenas através da jornada corajosa de enfrentar a sombra e emergir dela transformado. Você agora possui o que Jung chamaria de conhecimento vivido, uma compreensão corporal e emocional da diferença entre amor genuíno e manipulação sofisticada, entre conexão autêntica e vampirismo emocional. Essa sabedoria é seu escudo e sua força, guiando-o para relacionamentos que nutrem sua alma, em vez de drenar sua energia vital. Se este conteúdo ressoou profundamente com sua experiência e ajudou você a compreender aspectos de sua jornada que talvez ainda estivessem confusos ou dolorosos, eu o convido a se juntar à nossa comunidade de pessoas que estão comprometidas com o despertar e a cura genuína. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber mais insights baseados na psicologia profunda de Carl Jung sobre relacionamentos, manipulação e o caminho da individuação. Deixe um comentário compartilhando qual insight mais impactou você hoje, pois sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para dar o próximo passo em sua própria jornada de libertação. E se você conhece alguém que está lutando com dinâmicas similares, compartilhe este vídeo, pois às vezes uma única compreensão pode ser o catalisador que alguém precisa para finalmente se libertar das correntes que não conseguia nem mesmo enxergar.